O fim do socialismo como forma de confronto ao capitalismo fez surgir novos instrumentos, não de combate, normalmente, mas também não somente de enfrentamento, mas de contestação à forma capitalista predatória como as sociedades encontram hoje se organizadas. Então, entre eles surgiu o islamismo, o anticonsumismo, o antimaterialismo, o coletivismo. Surgiram também um destaque maior quanto às questões sociais, humanitárias, pela exclusão de parcela significativa da população mundial, quanto a estarem abaixo da linha de pobreza, serem explorados ao extremo há séculos. E entre todos esses tópicos também surgiu a questão meio ambiente, que avança de forma significativa na conscientização de sociedades que passam a condenar a forma predatória, degradatória, provocando alterações ao meio ambiente, à natureza, que é praticado o capitalismo hoje devido ao retorno do comportamento liberal, ou normalmente chamamos de capitalismo selvagem. Entre eles, então, temos o destaque do desenvolvimento sustentável, que hoje avança um pouquinho mais. Não podemos esquecer que desenvolvimento sustentável, na realidade, tenta amenizar o comportamento predatório do capitalismo. Quer dizer, ele não defende mudar de forma significativa a forma como as sociedades estão hoje organizadas, do jeito que elas estão funcionando no seu dia a dia, tanto econômica, como política, como cultural, como socialmente. Então, não diria oposição, mas avançando na questão do desenvolvimento sustentável, hoje já temos uma parcela significativa de ambientalistas, de organizações não governamentais e pessoas individualmente que já está defendendo a sociedade sustentável, onde, na realidade, o importante não é só se degradou o meio ambiente, de preferência não explore o meio ambiente, os recursos naturais. Na realidade, hoje, sociedade sustentável avança bem mais, onde defende que a mudança deve ocorrer dentro do ser humano. Quer dizer, ele mudar a forma como encontra-se hoje organizado na sociedade quanto ao consumismo, o materialismo, o consumismo, que resultam em alterações significativas na natureza, prejudicando o nosso natural. Óbvio que também surgiu, na terceira conferência sobre meio ambiente e qualidade de vida, em Joanesburgo, em 2002, a Rio+10, na África do Sul, avançando, porque já vinha desde a década de 90, na conferência do Cairo sobre crescimento populacional em 1995, as defesas do ecomalthusianismo. Aí um alerta para vocês. Na realidade, toda e qualquer palavra que tenha malthus no começo, no meio ou no fim, defina como teoria capitalista demográfica, falando sobre população. E teoria demográfica capitalista, a malthusiana, na realidade, pode usar todos e qualquer argumento que vai atrair o interesse de pessoas e da sociedade e tudo mais, mas no fundo a premissa é essa: não posso deixar a população crescer além daquilo que eu necessito, como mão de obra e como mercado consumidor. Então, os dissidentes dos neomalthusianos que existiam nas décadas anteriores, os ecologistas malthusianos, estão alegando o seguinte: o crescimento da população, principalmente nos países do sul, nos países pobres, pode tornar a degradação da natureza irreversível. Observe bem que há uma manipulação por trás disso. Na realidade, historicamente, quais são as sociedades responsáveis pelas maiores alterações na natureza? As sociedades dos países desenvolvidos. Mas quando os ecomalthusianos vêm com a sua justificativa, é óbvio que eles estão transferindo a responsabilidade quanto à questão da biodiversidade, da insuficiência ou carência também, de água doce e água potável para as populações dos países pobres. Não esqueçam que aí existe também alguns pontos que nós não podemos deixar de considerar, porque são verdadeiros. Hoje temos uma população, de acordo com a ONU em 2005, de 6 bilhões e 400 milhões de habitantes no planeta. É óbvio que não há falta de alimentos na condição mínima para essa população. Mas não esqueçam que essa população já força a utilização de 70% da água potável
consumida diariamente é para irrigação, para a produção de alimentos. Imaginem que, de acordo com a projeção da ONU, em 2050, quer dizer, daqui a 45 anos, a população vai saltar de 6 bilhões e 400 milhões, que é atual, para 9 bilhões e 400 milhões de habitantes. Portanto, um aumento em 45 anos de 3 bilhões de habitantes. A questão é essa: a água é renovável, mas ela é finita. Podemos chegar no momento de surgir a fome fatal. Não ter água o suficiente para produzir alimentos para os 9 bilhões e 400 milhões de habitantes. Outro fator interessante é que esses 3 bilhões de habitantes que vão aumentar em 45 anos, na realidade, de acordo com a ONU, 96% desse aumento é nos países do sul, nos países periféricos. Portanto, o crescimento da população dos países desenvolvidos é mínimo, 4% em 45 anos, demonstrando a realidade. Europa e Japão, já está provado, já estão vivendo uma implosão demográfica, quer dizer, a taxa de natalidade inferior à taxa de mortalidade. As populações no continente europeu e no Japão já estão diminuindo. E que a implosão demográfica mundial, de acordo com a ONU, vai começar a partir de meados de 2050. Nessa aula, também é importante vocês verificarem que as conferências mundiais sobre o meio ambiente, cada uma tem o seu ponto em destaque. Tanto é que a primeira conferência em Estocolmo, em 1972, era a Conferência Mundial sobre o Meio Ambiente e Educação Ambiental. Por quê? Conscientizar as futuras gerações quanto à questão do meio ambiente, porque as gerações que existiam até aquele momento não tinham essa formação. A segunda conferência, 20 anos depois, 1992, a primeira conferência, não importante somente quanto ao meio ambiente, mas a primeira conferência de um mundo globalizado, inclusive permitiu um grupo, uma reunião também das ONGs, paralela à conferência mundial organizada pela ONU, a famosa Rio Eco 92. Observem bem que essa conferência é o eixo antes e depois quanto ao meio ambiente. E tivemos a terceira em Joanesburgo, já citado para vocês, lá na África do Sul. Então vejam bem, as conferências mundiais sobre o meio ambiente, elas só vêm acontecer quando o meio ambiente já está significativamente degradado, porque a degradação acelera a partir do final do século XVIII, com o início da Revolução